Eu quero pegar então a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, que diz o seguinte, versículo 17: Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, têm um entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, como se é o que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdade, justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a vossa edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, seja desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, seja uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos, nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convém. Em vez disso, ação de graças, porque sabei-o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor. Que moleza, meu Senhor e meu Deus. São o exército de São Miguel mesmo? Diga para o teu irmão, você tem certeza? Então coloca autoridade nesta voz, porque São Miguel, gente, ninguém brinca com ele não. Palavra do Senhor. É assim que funciona. Diga para o teu irmão, é assim, meu irmão. Nada de moleza, nada de preguiça. Bem, nós acabamos de escutar uma palavra que nos compromete bastante. E por esta palavra a gente já pode ir fazendo uma lista de brechas.
brechas que nos tornam pessoas enfraquecidas diante do sagrado. E a palavra de Deus, ela não é muito de passar a mão na cabeça. O que eu amo da palavra de Deus, que a verdade é verdade e pronto, final. Bem, nós somos pessoas que abrimos brecha o tempo inteiro na nossa vida. Primeiro, a gente às vezes dorme como pagão e acorda como pagão. Como assim? Bem, quando eu não tenho zelo de rezar pelo menos as completas, o que é completas, irmã? É a última oração que nós devemos fazer da noite. Bem, irmã, eu não conheço. Então baixa no teu celular. Você vai pagar menos de R$20. Porque a gente baixa tanta coisa que não presta, tanto aplicativo. Baixa um que tem valor, né? E você não precisa nem de internet. E todos os dias você pode fazer a liturgia das horas. Mas, se o teu tempo não permite fazer laudes, vésperas, pelo menos as completas. A última oração da noite. E ali, você vai se preparar para quê? Para dormir como cristão. Vamos repetir isso? Dormir como... E diga para o teu irmão, não como pagão. E como é dormir como cristão? Diz o curso de logoterapia que eu fiz, de pós-graduação, que uma boa pessoa que quer ter saúde mental, física, psicológica, ela precisa desligar o celular pelo menos 2 horas antes de dormir. Pergunta para o teu irmão, você faz isso, meu irmão? Você sabia que a luz do celular perturba os neurônios? Você sabia que colocar o teu despertador de celular para tocar também rouba a tua energia boa? Então, a partir de hoje, a gente vai comprar o quê? Um despertadorzinho, né? Daquele que parece que é coisa antiga, mas ainda traz muita saúde para a gente, principalmente mental. Você quer ter saúde mental? Sim ou não? Tem muita gente doente e não sabe que a grande causa de ansiedade se chama celular. Celular. A gente faz tudo pelo celular. O celular, ele é muito maravilhoso para um monte de coisa. Por exemplo, quem está vendo agora este momento via internet, é maravilhoso. O celular é muito bom quando se sabe usar com equilíbrio. Bem, ao acordar, quando você deixa o celular tocando, o que acontece? A primeira coisa que você pega, celular. É ou não é verdade? E quando você pega o celular, você já tem a curiosidade de ver os recados que chegou durante a madrugada. É incrível. Porque você quer saber, ou as notícias que aconteceu na madrugada, que você não viu. Então, o primeiro contato teu, muitas vezes, é uma brecha imensa, é com o mundo das trevas. É com o negativo, é com notícia ruim. Então nós vamos dormir com a nossa mente iluminada pelo Divino Espírito Santo, rezando, fazendo um detox da nossa mente, desligando o celular, no mínimo 15 minutos antes, gente, pelo menos. E rezando, de verdade, com a palavra de Deus. Depois, quando a gente acordar, o que a gente deve pegar primeiro? Nós precisamos da Bíblia. Isso aqui é uma presença. Isso aqui é sagrado. A primeira coisa que nós precisamos é nos abastecer a nossa alma, para que o inimigo não venha roubar e perturbar o nosso dia. Bem, e ao pegar a palavra, eu preciso rezar a oração que o Senhor me ensinou, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: finalmente, irmãos,
Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é o que? Fale alto. Isto é a palavra de Deus. Um bom soldado de Jesus Cristo usa a arma o tempo inteiro. Qual é a nossa arma? Qual é a nossa espada? É a Bíblia. Agora dá uma olhada para o teu irmão e vê se ele trouxe esta arma na mão. Diga para ele, onde está a tua Bíblia? Meus amados, tem muita gente agora neste mundo andando desarmada. E a nossa arma se chama Palavra de Deus. Eu não posso ter preguiça de carregar o tesouro da minha vida. O maior tesouro que nós temos se chama Palavra de Deus. Olha só, tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. O que o Senhor está dizendo, orar em toda circunstância pelo Espírito. Em toda circunstância. Nós precisamos passar o dia invocando o Espírito Santo. Até mesmo o Espírito Santo, para me dar a sabedoria e a ciência, para que eu não venha encher a minha vida de notícias negativas. Quanta gente está adoecendo, porque fica o dia inteirinho querendo saber notícias negativas. Já viu aquele povo que fica o tempo inteiro conectado com as notícias do mundo? Esquece de se conectar com o céu. Quando a gente tem uma conexão com a eternidade, a gente vai criando uma consciência que mentir, é permitido mentir? Estamos chegando dia 1º de abril, mês maravilhoso. É o mês mais bonito do ano, porque eu nasci nesse mês, né? Então eu tenho que valorizar. Mês lindo. Mas o dia 1º de abril, o que o mundo colocou como esse dia? Dia da mentira. E a gente vê muitos dos nossos abrindo esta brecha para o inimigo. Quem é o pai da mentira? Pode dizer, Satanás. Quando eu estou mentindo, eu estou colaborando com o plano do demônio. Entretanto, se a palavra de Deus me disse aqui, renunciai à mentira. Ah, mas é de brincadeirinha. Já viu alguém dizer isso? Nós cristãos, nós temos o dia 1º de abril como o dia da verdade. É o dia que eu vou passar o dia inteiro me policiando para não dizer mentira para ninguém e principalmente para mim mesma, porque às vezes eu vou cometendo um pecado que é o pecado da mentira comigo. Eu minto para mim, olha, hoje eu rezei muito, não rezou nada.
Você acha que esse rosário que você rezou é muito? Quem reza muito chega à conclusão que não rezou nada. Se você achou que você rezou muito, é porque você não rezou nada. Eu não posso cair nessa tentação e nessa cilada do demônio. Quando eu tenho preguiça de carregar a palavra de Deus, então eu tenho mais uma brecha. A brecha do inimigo, que gosta de gente preguiçosa. É um pecado da preguiça. Já viu gente que gosta de ir multiplicando a água benta, só para não ter que carregar mais uma garrafa de água benta para o padre benzer? Gente preguiçosa, porque o tempo todo está sendo abençoado pela TV, está sendo abençoado, né? Pelas redes sociais. Outra brecha. Eu preciso ir entendendo que estas brechas vai enfraquecendo o cristão. Eu tenho preguiça de rezar o meu rosário, e eu digo que eu não tenho tempo. Mentira! Se eu me organizar, eu consigo ou não consigo rezar o rosário? Então é mais fácil você dizer, em vez de mentir para você mesmo que você não tem tempo, diga: eu tenho preguiça. E preguiça é um pecado capital. Então, eu vou entendendo que quanto mais eu vou saindo do caminho, daquilo que Deus me propõe, eu vou entrando no caminho das brechas. Eu vou abrindo brecha. A irmã Faustina, quem tem o diário da irmã Faustina aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Quem não tem, favor comprar. Diário da irmã Faustina é um livro que forma a gente. E ela diz assim: deve saber que eu estou contigo. Sou eu quem faço surgir as dificuldades e as venço. Num só momento posso transformar as atitudes contrárias em favoráveis a esta causa. O Senhor me esclareceu muitas coisas na conversa de hoje, embora eu não escreva tudo. Ceder, está lá no 789. Ceder sempre o lugar aos outros, em todas as circunstâncias, especialmente no recreio. Ouvir com calma, sem interromper, ainda que me contem 10 vezes a mesma, que me contem 10 vezes a mesma coisa. Nunca farei perguntas sobre alguma coisa que interesse muito. Então, a irmã Faustina nos ensina nunca falar das minhas próprias experiências, mas aprender a escutar as experiências do outro. E assim ela vai descrevendo um caminho onde ela vai exercitando a vontade dela para poder fazer diante de Deus a vontade do Senhor, para deixar a vida dela ser mais iluminada, para brilhar mais diante de Deus. Então, quando eu renuncio, por exemplo, eu renuncio da minha vida o cigarro. Tem alguém que fuma aqui? Que bom. Quando eu renuncio o meu cigarro, eu estou fechando uma brecha. Quando eu renuncio o meu vício, eu estou fechando uma brecha. Quantas pessoas viciadas em joguinho de celular? Fecha essa brecha, meu irmão. Ah, irmã, eu estou treinando a minha memória. Treina a tua memória lendo a palavra de Deus. Treina a tua memória estudando o livro dos santos. Treina a tua memória com o joelho no chão adorando o Senhor. É isso que treina a nossa memória, que se torna ela mais iluminada. Irmã, não gosto de ler, então fecha esta brecha de não gostar de ler. Coloca como penitência, como sacrifício, a leitura todos os dias. Nem que seja um capítulo da Bíblia, mas aprenda a fazer da tua vida um altar de adoração, onde o Senhor seja adorado, glorificado, 24 horas do dia. Outra brecha, reclamação, lamúria. Quantas pessoas que passam o dia reclamando? Reclama porque não tem dinheiro, reclama porque o salário é curto, reclama porque o vizinho fala alto, reclama porque o marido bebe. Então fecha esta brecha.
use da tua palavra, que tem autoridade profética, para dizer: meu marido é uma bênção, ele bebe, mas cada vez que ele beber a partir de hoje, eu estou rezando tanto por ele, que ele vai receber o batismo do Espírito Santo, ele vai ficar embriagado do poder de Deus. Pare de reclamar que o teu salário não dá para nada. Já aproveita, dia de São José, dia de abençoar o saquinho de São José. Abençoe esse saquinho de São José, põe o dinheiro lá dentro. Não permita que o devorador roube o teu dinheiro. Aprende a louvar a Deus por aquilo que você tem. Brecha do demônio, inveja, querer as coisas do outro, ficar olhando para o outro, que o outro tem. Ai, fulano só faz coisa errada, tem tudo, e eu não tenho nada. Brecha, palavra de maldição. O outro pode ter dinheiro, mas talvez o outro não tenha paz, não tem Deus. Então, eu preciso entender que São Miguel Arcanjo vem me ensinar a combater, a destruir as brechas da minha vida. Eu não sei qual é a brecha que está atrapalhando você, eu não sei, mas eu quero contar o testemunho de um casal que eu atendi. O casal começou a perder os seus bens materiais, não sabia por quê. Foram conversar comigo, e quando chegaram, eu quis descobrir. Tem que ter um devorador, tem que ter uma raiz, tem que ter uma brecha. Talvez a brecha é porque você não está rezando pelo teu dinheiro, não está abençoando. Talvez a brecha seja consumismo demais, comprar coisas desnecessárias para a tua casa. Talvez a brecha é não abençoar aquilo que você tem, aquilo que você trouxe do mercado, não ir até a tua despensa, não lançar água benta lá. E eu fui conversando com aquele casal, que eu queria descobrir a brecha daquele casal. E de repente, aquela mulher disse: irmã, a minha brecha se chama pornografia. E eu digo para você, tem muitos casais com esta brecha aberta. Pornografia. Quando eu não estou vendo filme pornográfico, é o meu esposo. A gente passa a madrugada inteira se revezando no computador. Quando eu escutei isso, eu disse para eles assim: vocês precisam de ajuda urgente. Uma pessoa viciada na pornografia é uma pessoa que está já doente mental, precisa de ajuda de recuperação. Então, eu disse: o que destrói vocês se chama um computador. E eles partilharam comigo que eles não tinham relação sexual mais. Os filmes pornográficos faziam com que eles atingissem o prazer da vida. Veja que brecha enorme do demônio. E esta brecha também tem entrado na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, aonde nós precisamos urgentemente fechar. E muitas vezes nós não vamos fechar com a nossa palavra, mas com o nosso joelho no chão, com a nossa oração. Eu disse para eles: destrói o computador. Vocês não podem ter computador, vocês não podem ter internet. Não é isso que Deus ensinou na palavra? Se tal coisa te leva a destruir a tua vida, renuncia. Renuncia. E eles claro, eles estavam dispostos a ser curados. Que a primeira coisa para a gente fechar a brecha, eu preciso querer. E eles então toparam. E houve uma grande libertação. Mas eles perceberam que são doentes e não pode ter internet. Veja, quantas pessoas hoje eu atendo de jovem, que tem a brecha do pecado de fornicação. E o pecado de fornicação, ele devora, ele destrói, ele tira a providência material, ele tira o prazer sexual depois do casamento, ele rouba todas as vicissitudes que o Espírito Santo quer dar àquele matrimônio. Mas Satanás, que é o devorador, ele diz: não tem problema nenhum, você é dono do teu corpo, e você pode fazer dele o que você quiser.
Mas o demônio não fala para você que você está abrindo uma brecha para ele trabalhar na tua história, na tua vida, no teu futuro. E tudo que ele quer não é só te levar a um prazer da carne. Ele quer a tua alma. Ele quer você no inferno. E eu me lembro de um jovem que tinha o vício da pornografia, o vício da fornicação, o vício de uma sexualidade desregrada. E eu disse para ele: você vai vencer isso no sacrário, na adoração. Você precisa ir até Jesus. É lá, existem alguns vícios, algumas brechas, que somente o poder de Jesus eucarístico tem a força, tem a habilidade para fechar. Você precisa fazer adoração todos os dias. Vá até o sacrário e reza um terço diante de Jesus. Peça o auxílio, aquela que é imaculada, aquela que é santa, aquela que é toda pura, a Virgem Maria. Esse jovem de 16 anos, todos os dias, ele ia para o sacrário adorar Jesus. Irmã, é difícil, mas eu digo para você, nada é impossível quando a nossa meta é o céu. Nada é impossível quando eu tenho a alegria de renunciar para agradar o meu Deus. Este menino fez isso todos os dias, por 30 dias. 30 dias foi o suficiente para ele testemunhar para mim: irmã, Deus me curou, Deus me libertou. E hoje esse menino tem um namoro santo, castro, cheio do Espírito Santo. Ele aprendeu diante do sacrário que o amor de Deus cura tudo, que a presença de Jesus é realmente a nossa sarça ardente. Quando a gente pisa nesse solo santo, sagrado, a gente se liberta, a gente vive uma vida de plenitude. Talvez, para muitos neste momento, fazendo 40 dias de oração, de sacrifício, acordando de madrugada, fazendo todo esse caminho. Mas eu digo para você, toda penitência, todo sacrifício, todo jejum, tem que me levar a uma conversão verdadeira, profunda. Eu preciso ser fiel diante do meu Deus. Eu quero encerrar com esse testemunho. 19 de março desse ano que passou. Amanhã vai fazer um ano. O Frei Josué, do dia 19 de março, estava no casamento do Bruninho, lá na cidade ocidental, lá em Lusiânia. E o Frei Josué disse: minha filha, Deus te pede uma penitência por um ano. Eu não sei qual é a penitência que Deus vai te pedir nesta noite. Eu não sei. Talvez amanhã, no dia de São José. Mas nesse dia, ele foi boca de profeta para mim. Ele disse: São José, que é uma fruta tua. E uma fruta com seus derivados, tudo que é feito dela. E disse: Deus está pedindo a tua uva. E tudo que é derivado de uva. E Deus sabe como que eu amo uva. Como eu gosto de suco de uva. Como eu gosto de sagu. E tudo que é de uva eu gosto. Bem, naquela hora eu vi como voz de Deus. Amanhã vai dar um ano que eu sou fiel para a glória de Deus na questão da uva. E eu sei que com isso eu fechei muitas brechas na minha vida. E eu tenho certeza que esta experiência me levou a uma experiência mais profunda do amor de Deus. A maior vitória de estar com Deus é saber e ter a convicção: mais um dia Satanás perdeu, mais um dia, porque o sangue do Cordeiro imolado me deu a graça de ser fiel. E hoje no almoço tinha uma sobremesa. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Tinha uma sobremesa hoje, e a irmã não sabia. Ela cortou tanta uva e pôs na sobremesa. Eu falei assim: Jesus, eu te louvo, porque neste um ano, Ele me levou para debaixo de uma parreira de uva lá em Petrolina. Eu tive que abençoar a parreira de uva e não comer a uva. Eu tive que levar caixas de uva para as irmãs na Copiosa Redenção e não comer a uva. Talvez foi um sacrifício pequeno para muitos, mas para mim foi uma verdadeira vitória
saber que mais um dia, como hoje, eu fui fiel. Mais um dia, eu abri as portas do céu para o reino de Deus entrar na minha vida. Que te chame de exagerado quando você ande com modéstia. Que te chame de exagerado quando você usa da verdade. Que te chama de exagerado quando você reza antes de dormir, quando você desliga o teu celular, quando você acorda com a Bíblia na mão. Que te chama de exagerado por você ter o terço o tempo todo na mão, rezando, com comunhão plena com Deus. Que te chama de exagerado, porque é assim que você vai vencer. Pelo menos você é um exagerado que todo dia experimenta a paz e a glória de Deus. Amém?